Não, tá prometido. Se o Flamengo jogar, atenção, câmera da verdade, se o Flamengo jogar quartas de final contra Real, contra Palmeiras, contra PSG, contra Botafogo, contra Atlético de Madrid, até o Botafogo. O Flamengo não ganha hoje do Botafogo. Ah, tá. Eu vou te explicar depois por quê. Não ganha hoje do Botafogo. O Flamengo hoje não ganha do Botafogo. Se jogar contra um desses 5 times, e Bayern de Munique também, claro que hoje faz o melhor futebol desse Mundial. Se jogar contra 6 times desses 6 que eu coloquei aqui e passar, eu fico de joelho pro Felipe Luiz. Vou de joelhos até a câmera e peço desculpas pro Felipe e digo que eu sou um incompetente, que não sabe nada de bola, que tudo aquilo que eu disse em relação ao estagiário, eu tenho que dizer em relação a mim, que não aprendi nada em 40 anos de estrada e de estudo de futebol. Tá prometido. Se ganhar. Só quero ver a cara de pau do Elia Júnior. Só quero ver o que ele vai falar agora do Felipe Luiz e da vitória do Mengão 3-1 para cima do Chelsea. Não é esse cara que fala que o Felipe Luiz não é melhor que ninguém aqui no Brasil? Não é ele que fica tirando o Felipe Luiz? Então, e agora, hein? Será que ele vai se redimir? Será que ele vai pedir desculpas? Será que o cara vai reconhecer que o Felipe Luiz é o melhor treinador brasileiro? Vamos ver aqui agora esse corte do Show do Esporte da Band. E a Glenda, hein? Será que vai tirar um sarrinho dele? O nome desse cara é Elia Júnior. Galera, quero dar os créditos aqui para o canal Esporte na Band. Link na descrição como créditos. Deixa o like, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva e ative o sininho. E vamos lá pro vídeo, né? Deixa eu dar o play aqui. Do esporte, porque hoje é domingão, dia 22 de junho, domingão, onde você vai entender o caminho das pedras nesse que é o verdadeiro campeonato mundial de clubes. E vou te dizer mais, minha cara Glenda. O que vai dizer? Antes do boa tarde, ninguém tem mundial. Ninguém tem mundial. Esse é o primeiro mundial que está sendo disputado de verdade, com 32 equipes de todos os continentes. Se você não tem mundial, o problema é seu. Eu tenho. Boa tarde, o Flamengo tem. Boa tarde. Chupa, Elia Júnior. Elia Júnior. Nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes é o Mengão. É o Flamengo, que teve uma atuação assim de gala contra o Chelsea. Tudo bem. Tomamos um sustinho também, mas aí teve lá as substituições e os gols saíram do banco mesmo. O Thiago Leme viu tudo de pertinho e conta pra gente. Olha só, ele tá ali no nosso totem, né? Hoje você não vai chamar o Felipe Luiz de estagiário. Você não vai chamar o Felipe Luiz de estagiário. Você não vai. Eu vou dizer o seguinte. Não vai. Nosso estagiário, nós vamos 33 vitórias, 3 derrotas. Você não pode chamar ele mais de estagiário. O que ele fez nessa partida, a ousadia dele de tirar o Arrascaeta, colocar o Bruno Henrique, você não vai chamar ele de estagiário. Poderia ter dado tudo errado, mas deu tudo certo. Olha, o Felipe é estagiário, tem muito potencial, vai ser contratado no final da temporada, mas ele tem muito que aprender. Eu vou te falar, olha só, e eu acho lindo que a gente possa conversar sobre esse assunto quando o time ganha. Quando o time ganha com modificações que ele fez. Então. Mas pensa numa coisa, eu não suporto chutar cachorro morto, então eu estou muito confortável para dizer que o Felipe, para mim, continua a ser estagiário, que a gente vai sentir muita falta de um treinador mais qualificado nas oitavas de final e nas quartas de final, e você vai lembrar do que eu estou te falando, que ele, nessa partida, ele cometeu um monte de erros. Veja só, você tem uma dupla de zaga que é fantástica, que é Léo Ortiz e Léo Pereira. Isso. Que historicamente é a melhor dupla de zaga do Brasil. Melhor do que a do Palmeiras? Melhor do que a do Palmeiras. A dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, para mim, ela é melhor do que o Murilo e o Gustavo Gomes. Eu gosto da ideia de que você tenha um destro e um canhoto com a qualidade que o destro e o canhoto tem, com a altura que o destro e o canhoto tem. Léo Ortiz e Léo Pereira têm tudo isso.
como é que eu vou jogar contra o Chelsea e resolvo colocar o Danilo. O Danilo, com todo respeito ao Danilo, que fez o gol, inclusive. Mas é um sonho pra mim. Mas ele ia. Mas é um sonho. Cara, não dá pra entender o raciocínio dele, velho. Eu acho que ele é um personagem, não é possível. Ou ficou gaga já, sei lá. Ele é louco. Sonho pra mim. Ainda bem que ele tava aí. Ainda bem que ele tava aí, eu vou te explicar por quê. O Léo Ortiz e o Léo Pereira, historicamente, são muito melhores, a melhor dupla. Como é que eu faço essa incompetência de colocar o Danilo? Ah, mas o Danilo fez o gol. Parabéns, mas vai fazer todas as vezes? Não vai sentir falta? O Danilo é muito mais lento do que o Léo Ortiz. Aí, mas espera, eu vou deixar você brigar comigo, porque é ótimo brigar quando eu tô apanhando. Não, eu não vou brigar, eu não vou brigar de jeito nenhum. É ótimo brigar quando eu tô apanhando. Eu tô apanhando e eu quero... só vou brigar se você chamar o Felipe Luiz de estagiário. Eu quero apanhar, e eu quero apanhar. Eu não tenho problema de apanhar, eu quero apanhar com o Felipe me mostrando que ele é mais talentoso do que eu acho que ele é. Mas vou te contar os erros. Danilo 1, no lugar do Léo Ortiz. Eu acho uma incompetência danada contra o Chelsea, não é contra o Sam. Não é contra o Mamelodi, é contra o Chelsea. E aí nós vamos chegar no Chelsea, mas daqui a pouquinho a gente chega no Chelsea. Antes nós vamos falar das incompetências do Felipe. Ai, gente. Olha só. Olha só, eu volto semana que vem, tá? Semana que vem eu volto. Agora não quero mais ficar aqui, não. Ele põe Léo Ortiz, ele tira o Léo Ortiz e põe o Danilo. Aí ele tira o Varela, que é um baita do marcador, e a função precípua é defender, e põe esse menino que é ótimo no apoio, mas é um irresponsável na defesa, que é o Wesley. É um irresponsável na defesa. Mas olha só, o Wesley, ele cometeu o erro. Não é daí só que saiu o gol. Não, mas ele foi bem depois. Depois ele foi bem, porque ele apoiou, porque ele apoia muito bem. Ele apoia muito bem, mas o defensor tem que defender. Se ele for jogar contra o Palmeiras, se ele for jogar contra o Real Madrid... Se for jogar contra o Palmeiras, ganha de novo, seu Elias Júnior. Cara, é muita contradição numa pessoa só, né? Ele fala e desfala o tempo todo. E se ele for jogar contra o Botafogo, os caras vão usar as costas dele pra fazer gol pra caramba em cima dele. Então, Chelsea gostou tanto que quer conversar com o Flamengo pra levar embora o Wesley. Chelsea é fraco. O Chelsea é fraco. O Chelsea é um time que vai jogar o Campeonato Brasileiro para disputar a 7ª, 8ª, 9ª colocações. Nossa aqui. Senhora. O Chelsea é fraco. O Chelsea é um timinho mediano. Meu Deus. Vocês ficam pagando pau para a Premier League e eu tenho todo o direito de dizer que cada um que tem a sua opinião. O Chelsea é um timinho fraco, mediano, que vai jogar o Campeonato Brasileiro aqui e vai disputar a 7ª, 8ª, 9ª colocações. Mas vou te dizer. Esse Chelsea... O cara que é o cara do Chelsea, Cole Palmer, é o 10 do Chelsea, é o ídolo. Sabe quem é? Aqui no Brasil, a gente comete injustiças gigantes. O Zinho, que você conhece bem, porque foi do seu time, do Flamengo, foi do Palmeiras, foi campeão do mundo pela seleção brasileira. O Zinho, que era fantástico. E todo mundo dizia que o Zinho era enceradeira. O Zinho enceradeira, rodava e passava para quem tá do lado. O Cole Palmer não pode engraxar o sapato do Zinho. O Zinho tem características parecidas, só que era infinitamente mais eficiente. O que fez o Cole Palmer? Pega a bola, roda e passa pra quem tá atrás. E por quê? Esse é o Cole Palmer. Tô te falando. Isso é muito bom. Como é que é o Cole Palmer? Pega a bola, roda e passa pra quem tá atrás. Nunca na vertical. Você pega o Messi com 39 anos, o cara sempre acha um espaço pra ir pra vertical. Você pega o Cole Palmer, o cara é garoto e roda. Então a gente é injusto. Eu não, porque eu sempre dei muito ponto, sempre dei muita moral, sempre dei muito espaço, sempre dei muito elogio, sempre fiz muito elogio ao Zinho, porque eu sempre achei que é um jogador que controla muito bem o jogo, controlava muito bem o jogo. Isso era muito importante nos momentos mais apreensivos, você ter quem controla o jogo para você. E isso o Zinho fazia brilhantemente. Esse Chelsea é fraco. Vai ser 7º, 8º ou 9º colocados aqui no Campeonato Brasileiro. E além do que, o Flamengo... É melhor ouvir isso do que ser surdo, cara, porque é só absurdo, né? Antes do jogo, o Chelsea era favorito. Daí, se o Flamengo venceu, o Chelsea é fraco. É assim que eles analisam, os clubistas, né? Não põe. Olha o Felipe, vamos voltar pro Felipe. Olha meu técnico aí. Vamos voltar pro Felipe. Errou no Danilo. Meu queridinho. Mas teve mais sorte do que juízo. Errou com o Wesley. Teve mais sorte do que juízo. Porque o Varela tem que ser titular, principalmente jogando contra a grande equipe. Teve mais sorte do que juízo. E aí o Bruno Henrique tem que ser titular absoluto desse time. Não adianta nada. O cara é alto,
cabeceia bem, chuta com as duas pernas e tem velocidade. Velocidade, você não vai botar esse cara no seu time, tá de brincadeira. Então, e outra, com todo respeito, o Plata fez o jogo da vida dele. Mas ele vai fazer toda vez o jogo da vida dele? O Pedro é muito melhor que ele. Então, não sei. Tá bom, então, tudo isso me leva a crer que... Então, mas aí você não acha que o Filipe Luís, maravilhoso, só tem 3 derrotas, 33 vitórias, esse técnico que é espetacular, apesar de ser o primeiro trabalho dele como técnico profissional, logo de uma grande equipe que é o Flamengo, onde o sarrafo é aqui, ó. O sarrafo é aqui, né? Aqui não é aqui, do Flamengo o tempo inteiro, toda hora. Você não acha que ele arruma o time, ele estuda o adversário e faz exatamente aquilo que você gosta? Prepara o time, arruma o time para o próximo adversário? Não. Ele não faz isso. Acho que ele teve mais sorte do que juízo. Tá bom. Acho que ele tem um modelo de jogo dele, do Flamengo. Acho que se ele jogar contra o Palmeiras, contra o Botafogo, ganha. Contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid, ele vai ter muita dificuldade. Sim. Torço pra estar errado, hein? Porque a coisa mais linda do mundo, Glenda, é eu vir aqui, depois de umas quartas de final, onde o Flamengo jogou contra o Real Madrid e ganhou do Real Madrid, jogou contra o PSG e ganhou do PSG, jogou contra o Palmeiras e ganhou do PSG, e falar, atenção, fico de joelho aqui. Se o Flamengo jogar uma quartas de final, não, tá prometido. Se o Flamengo jogar, atenção, câmera da verdade, se o Flamengo jogar quartas de final contra Real, contra Palmeiras, contra PSG, contra Botafogo, contra Atlético de Madrid, até o Botafogo. O Flamengo não ganha hoje do Botafogo. Ah, tá. Eu vou te explicar depois por quê. Não ganha hoje do Botafogo. O Flamengo hoje não ganha do Botafogo. Se jogar contra um desses 5 times, e Bayern de Munique também, claro que hoje faz o melhor futebol desse Mundial. Se jogar contra 6 times desses 6 que eu coloquei aqui e passar, eu fico de joelho pro Filipe Luís, vou de joelhos até a câmera e peço desculpas pro Felipe e digo que eu sou um incompetente, que não sabe nada de bola, que tudo aquilo que eu disse em relação ao estagiário, eu tenho que dizer em relação a mim, que não aprendi nada em 40 anos de estrada e de estudo de futebol. Tá prometido. Se ganhar. Galera, o futebol é capaz de qualquer coisa, né? Cara, olha o que ele prometeu. Vamos ver, hein? Se ele vai cumprir. Vamos ver. Precisa ganhar as quartas. Precisa ganhar as quartas. Tem que chegar à semifinal. Tem que chegar passar por essa turma toda aí. Passar por um desses. É o corredor polonês. Se o Flamengo passar por esse corredor polonês... Um desses seis, pode ser nas oitavas também. Se passar por um desses 6 ou nas oitavas... Mas peraí, chegou nas oitavas. Não, já tá nas oitavas. Então, mas a gente precisa saber contra quem vai jogar. Se jogar exato. contra o Benfica, o Flamengo ganha. Não, tudo bem. O Flamengo ganha. Tá. Joga contra o Benfica, o Flamengo ganha. Tá bom. O Flamengo ganha. Aí vai pras quartas, pode pegar o Botafogo, pode pegar o Palmeiras, pode pegar Real, aí a gente não sabe, tem que esperar. E aí eu vou, se passar, eu vou de joelhos. Eu vou de joelhos. Não vou falar nas oitavas, porque se o Flamengo jogar contra o Benfica, passa. Tá. Passa. Tá bom. Então, é muito diferente daquilo que eu imagino que vai acontecer quando jogar contra Palmeiras, contra Real, contra PSG. E outra coisa, tá todo mundo decantando em prós e versos. É engraçado, o Brasil é muito engraçado. É muito engraçado. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado. Eu sempre disse aqui que os europeus não eram tudo isso. Agora, e eles estão mostrando que não são. Só que tá todo mundo decantando em prós e versos brasileiros. Aliás, todo mundo não, o mundo inteiro. O mundo inteiro, parabéns ao mundo. E eu vou dizer o seguinte, uma coisa é uma coisa... Inclusive Luiz Henrique, inclusive Pepe Guardiola, isso, só que quando que já tá plantando sementinha, posso fair, qual é o problema, tá lá no futebol sul-americano. Só que quando chegar em quartas de final, quando chegar em oitavas de final, você não vai ver o Atlético de Madrid jogando como jogou até agora. Você vai ver esse time pegando. Você vai ver o Diego Simeone no cangote do Griezmann. Você vai ver esses caras correndo. Você vai ver o que vai jogar o Dembélé pelo Paris Saint-Germain em quartas de final. Você vai ver o que esses moleques vão correr. Você vai ver como é que esse time organizado vai se mexer. Você vai ver o que é que esse time do Bayern de Munique tem capacidade de fazer e nós vamos ficar encantados com esse time do Bayern de Munique. E aí nós vamos ter que cair na Real. E quando a gente cair na Real, que eu acho que vai acontecer nas quartas de final... Mas eu acho que já valeu muito. Nós vamos cair na Real
E aí só tem um time, na minha opinião, que pode avançar, que é o Palmeiras. Palmeiras. Ah, seu rabo. Agora vamos passear um pouquinho. Galera, eu não me aguentei, cara. Eu tive que soltar um palavrão aqui, né? Porque não é possível, velho, a gente ter que ouvir tanta bosta, tanta besteira, cara. Não é possível um negócio desse. Ó, se o Flamengo chegar nas quartas de final, eu já estou muito feliz. Porque, cara, se você pega nas quartas de final um Bayern de Munique, um Paris Saint-Germain, um Real Madrid ou um City, cara, o favoritismo não é nosso, é deles, né? Você não tem que se cobrar, não, tem que bater de frente, tem que ganhar. Caramba, né, galera? A diferença é muito grande, né? Os melhores jogadores do mundo estão nesses times, né? Eles têm uma seleção na mão. Então, se o Flamengo chegar nas quartas de final e cair para um gigante europeu, meu, é um resultado normal, né? Agora, se ganhar, meu Deus do céu. Daí eu quero ver esse tonto ir de joelhos até a câmera e pedir perdão ao Felipe Luiz e falar que o Felipe Luiz é um profissional e ele é um estagiário, um incompetente, o Elias Júnior. Quero ver daí. Galera, tomara que isso aconteça. Cara, quero muito ver essa cena desse cara pedindo perdão de joelhos pra ele pagar esse mico aí. Porque é um cara que... Sei lá, cara. Sei lá. Tire suas conclusões aí, vai, pelo que você ouviu da boca dele, tá bom? Tamo juntos, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!